Karine, Matheus, quem mais? Cadê a galera? Voltando. Legal. Bom, olha só, pessoal, vamos agora adentrar aqui em questões importantes a respeito práticos das simulações, né? A primeira só recapitulando, nós vimos aqui como obter, né, médias termodinâmicas, propriedades termodinâmicas no ensemble canônico e isotérmico isobárico. Esses são os dois principais ensembles os quais nós vamos fazer uso deles nas simulações, na parte prática da disciplina do curso. Se vocês fizerem uma pesquisa na literatura, vão observar que grande parte dos trabalhos são realizados, as simulações são realizadas nestes ensembles. Então, o que a gente essencialmente vai falar agora são coisas práticas a respeito, de fato, de condições, né, de contorno que a gente precisa definir e como a gente obtém essas propriedades da simulação. Bom, uma importante, então, informação que precisamos extrair, né, de um ensemble é a flutuação da energia, né? Ou a flutuação de qualquer propriedade do sistema. Então, como vocês observaram, independente do ensemble, cada uma dessas propriedades, né, mecânicas, termodinâmicas, elas estão flutuando no tempo. E nós vamos substituir, né, uma média no ensemble por uma média, na verdade, no tempo, tá? Então, o que eu estou mostrando aqui vale para qualquer tipo de propriedade, né, e qualquer média temporal, né? A variância, ela é expressada, né, como o quadrado do desvio padrão, né, de uma determinada propriedade. A gente está aqui atacando a energia, mas poderia ser qualquer outra, né? Então, essa variância ela é definida por esse termo, ou seja, a média da diferença entre a energia menos o valor da energia em cada, né, ponto no espaço de fase, se for um ensemble, ou em cada tempo, menos a sua média elevada ao quadrado. Então, essa é a definição de desvio, né, de uma determinada propriedade. O quão ele, por exemplo, o valor está desviando da sua média. Então, isso aqui elevado ao quadrado vai ser e ao quadrado menos 2 vezes e vezes a média de e mais a média de e ao quadrado, né? Isso tudo aqui, isso aqui não tem esse quadrado aqui agora, né? Então, isso aqui tudo é médio, né? Então, nós desmembramos esse valor aqui ao quadrado, né? Certo? Do desvio e abrimos nessa relação aqui ao lado. Aqui ficou um valor sobressalente, né? Ficou duplicado, na verdade. Bom, se nós resolvermos isso aqui, nós vamos chegar a essa relação conhecida da variância aqui ao lado, que nos dá a diferença entre as médias das energias ao quadrado menos, tá, a média da energia. Então, esse aqui, pessoal, desculpa, né, entre o quadrado da média. Então, aqui, na verdade, esse parênteses aqui não tem, né? Então, isso aqui sucumbe. Então, nós temos a variância como a diferença entre as médias das energias ao quadrado menos o valor da média ao quadrado, tá? Então, essa é a definição de flutuação pela variância. O que é a variância, essencialmente, em estatística? Se o desvio ele está medindo o quão o valor obtido em cada ponto de fase ou em cada tempo se desvia do valor médio da propriedade, a variância ela vai nos dar a informação do quanto os valores acumulados, né, estão dispersos em relação àquela média, tá? Então, é o quão disperso estaria o valor em relação à média. Digamos que o valor médio ele fosse esse valor aqui, tá?
Então, se eu tenho os valores ao longo do ensemble distribuídos dessa forma em torno da média, ou distribuídos em relação à média dessa maneira aqui, nós dizemos que essa flutuação aqui, ou a variância desse sistema, é maior do que essa daqui, e, portanto, a dispersão dos valores em torno da média é maior do que esse sistema ao lado direito. Tá? Então, essas flutuações elas são extremamente importantes, né, para o cálculo das propriedades de uma simulação, tá? E a partir dela, então, nós podemos obter assim, uma gama de outras propriedades. O desvio, naturalmente, vai ser a partir da relação anterior definido dessa maneira. Então, aqui eu tenho aqui o desvio, tá vendo? Aqui é a probabilidade, né, de E em torno do valor médio, né? E o que nós queremos é calcular o quão isso está disperso em torno da média. Essa relação, ela, por exemplo, pode ser acessada ou acessar diferentes propriedades termodinâmicas, tá? Como, por exemplo, aqui mostrado nessa equação, a capacidade calorífica, né? A volume constante. Então, o sigma-E vai ser definido como K, constante de Boltzmann, vezes a temperatura, vezes a capacidade calorífica volume constante sobre K, né, elevado a meio, ou raiz, né, de CV sobre K. Essencialmente, o que isso significa? Significa o seguinte, que se nós fizermos uma simulação no ensemble canônico, N constante, V constante, temperatura constante, ora, a temperatura nós conhecemos, substituímos nessa relação, K é uma constante, tá? Então, nós, acessando o desvio da energia, calculado, então eu tenho o valor da energia, né, variando, por exemplo, no tempo. Se eu conheço o desvio da energia, eu automaticamente vou acessar a capacidade calorífica, né? Então, eu substituo nessa relação e obtenho a capacidade calorífica do sistema, tá? Que é uma propriedade extremamente importante. Então, observem o seguinte. Justamente aqui essa relação, por ela estar associando, né, a flutuação da energia do sistema. O que é a energia do sistema? Ela depende do potencial de interação das espécies no sistema. O potencial interatômico, se o teu sistema é atômico, ou o potencial intermolecular, se o teu sistema é molecular. O potencial do sistema, ele define o modelo de potencial de interação entre as partículas e, portanto, é o teu coração, é o modelo do teu sistema. Se nós estamos calculando a capacidade calorífica, que é uma propriedade macroscópica medida, importantíssima, tá? Que vai conferir, nesse caso, a validação do teu modelo, a gente já aqui consegue estabelecer a seguinte e importante relação entre o que eu estou mostrando e o que virá depois. Vocês verão, em muitos trabalhos que eu vou compartilhar com vocês, que, por exemplo, a capacidade calorífica, como está, né, em diferentes handbooks, é uma propriedade que foi utilizada por longo tempo, no início em especial, mas até hoje é utilizada para você validar o modelo de potencial clássico, né, de uma simulação. Só para demonstrar isso para vocês de forma prática, tá? Eu vou tentar abrir aqui no meu computador, que eu acho que vai ser mais rápido, né, para mostrar para vocês isso. Mostrar aqui um trabalho que nós realizamos. E que isso fica bem claro para vocês, né? Esse aqui é um trabalho de 2012, né?
cujo autor principal é o Carl Kahneman, que foi feito, na qual nós realizamos um benchmark para diferentes potenciais, né, para diferentes campos de força, a gente vai falar disso mais à frente, para líquidos orgânicos. Então, aqui foi feito nesse trabalho uma comparação, um comparativo entre dois, digamos, modelos de potencial interatômico largamente usados para líquidos orgânicos, que é o GAF e o OPLS. Tá? E também aqui, ó, o OPLS, o GAF e também o CHARMM, né, o CGEM-FF, tá? Que é do CHARMM, do grupo lá de Harvard. Então, são, assim, digamos os três, né, campos de forças assim mais empregados, mais utilizados na comunidade no mundo inteiro. Esse trabalho, então, foi de 2012, onde nós calculamos para uma gama de líquidos orgânicos a densidade, a entalpia de vaporização, está vendo aqui, ó, a capacidade calorífica. Tá? A tensão superficial, a compressibilidade isotérmica, o coeficiente de expansão volumétrico, a constante dielétrica. Então, assim, são propriedades termodinâmicas empregadas pelo desenvolvimento desses potenciais interatômicos para a geração, né, o desenvolvimento de parâmetros para esses campos de força, para uma gama de compostos, no qual os valores desses campos de força são valores médios para uma classe de compostos. Isso vai ficar bem claro para vocês quando a gente for falar especificamente de campo de força, de modelos. Mas eu só quero exemplificar agora a importância do cálculo de flutuações nisso, porque se eu estou validando o meu modelo contra uma propriedade que geralmente é utilizada para parametrização de campo de força, significa que o quão mais próximo for o valor calculado da simulação ao valor experimental, né, digamos assim, mais acurado, mais representativo daquele sistema será o modelo que eu estou construindo. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. Tá? E vejam que eu consigo acessar essa capacidade, por exemplo, calorífica, direto da flutuação da energia do sistema. Tá? Enfim, pulando um pouco aqui essa questão, então, no limite, logicamente que essas flutuações, né, elas irão aí para zero, né, no limite termodinâmico de n tendendo ao infinito, né, que é justamente da ordem do número de Avogadro. Então, medidas similares elas podem ser aplicadas em outros ensembles, como, por exemplo, a flutuação do volume no NPT, já que, lembram, o que está variando agora, né, no ensemble NPT é o volume. Tá? A flutuação do número de moléculas no ensemble microcanônico, o MIVT. Bom, então, essas flutuações de determinadas propriedades que são extraídas da simulação, elas estão associadas justamente com uma gama de propriedades médias termodinâmicas. E aí, então, entramos a um conceito essencial, tá, para seguirmos em frente, que é o problema da ergodicidade. O que seria a ergodicidade? A ergodicidade está relacionada do quão foi explorado o espaço de fase do sistema. Tá? Então, lembram que o espaço de fase é aquele ponto gama, né, maiúsculo, que vai ser definido pela posição das partículas, né, e momento das partículas no sistema, é o que nós estamos explorando ao longo da simulação num tempo finito. Então, um ensemble é uma coleção desses pontos no espaço de fase. E esses pontos são distribuídos de acordo com a densidade de probabilidade, que a gente já viu. Então, são conceitos que nós já sabemos da mecânica estatística. Tá? Na prática, tá, nós vamos calcular não médias no ensemble, ou seja, não flutuações no ensemble, mas sim flutuações no tempo, temporais. Então, na prática, a ergodicidade está relacionada com o seguinte conceito. Quando nós
estamos para um determinado sistema, garantindo que a média de uma determinada propriedade temporal ela é igual à média no ensemble, nós dizemos que este sistema ele é ergódico. Tá? Então, deseja-se numa simulação atingir a ergodicidade. Por quê? Porque se a gente não atinge a ergodicidade, significa que não estamos explorando todo o espaço de fase de maneira representativa. Então, esse é um conceito fundamental em mecânica estatística e em simulação molecular. Um problema típico de ergodicidade é o seguinte, essa figurinha, tá vendo? Ela mostra as carinhas felizes, todas elas estão conectadas, né, no espaço de fase, ou seja, representam para a gente cada ponto no espaço de fase sendo conectado, né, uns aos outros. Enquanto que esse grupo marcado aqui e destacado em vermelho são as carinhas tristes, está vendo aqui? Algumas aqui, né, representadas dessa maneira. Observe que não há nenhuma conexão entre esses pontos no espaço de fase com o restante do sistema. Ou seja, é como se o teu sistema, ou, digamos, as partículas do teu sistema não visitassem essa região no seu espaço de fase. Por isso que não há, então, essa conexão, né? Determinados sistemas, dependendo da complexidade, certamente vão ter, para uma gama de propriedades termodinâmicas, serão classificados como sistemas não ergódigos, ou seja, por maior que seja o tempo de simulação, nós não atingiremos a ergodicidade ou não conseguiremos explorar todo o espaço de fase daquele sistema o suficiente para garantir que a média temporal se assemelhe à média no ensemble. Tá? Vocês devem lembrar lá da nossa primeira aula, na qual o professor lá, Martin Karplus, quando mostrava, né, aquelas simulações clássicas de moléculas biológicas, né, que faziam aquele transporte, né, de nutrientes lá no organismo, e eles simularam isso há décadas atrás, em uma época que os tempos de simulação eram ainda mais restritos, por exemplo, então eles estavam simulando sistemas, assim, pode-se assim dizer, considerados completamente não ergódigos, né? Mas eles acessaram uma determinada propriedade que naquele intervalo de tempo foi explorado. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer, é que, dependendo do fenômeno que você quer observar, por exemplo, uma ligação de hidrogênio que tem um tempo de vida muito curto entre duas espécies na simulação, dependendo do teu tempo finito, aquela propriedade específica, ela foi muito bem amostrada. E você pode extrair informação dela. Outras propriedades talvez não sejam ergódigas para aquele tipo de problema, mas aquela ali foi, né? Então, naquela janela de simulação, você consegue acessar médias que vão estar correlacionadas com a propriedade real, né, observável. Tá? Mas isso tem que estar muito claro para vocês, e a identificação do que é ergodicidade. Isso é muito importante, tá bom? No geral, então, tá, a densidade, né, no seu espaço de fase, ela vai mudar com o tempo. Tá? Contudo, nenhum, né, desses sistemas ela poderá, por exemplo, ser destruída ou criada, entendeu? Para nenhum dos sistemas. Então, não é uma propriedade que, digamos assim, a gente pode criar, né, ou destruir do nada, tá? Ela vai evoluir e modificar-se com o tempo. Logicamente que ela vai ser dependente do seu
ponto inicial de simulação, e é por isso que, muitas vezes, ela precisa ser provada que, independente da condição inicial que você parta, você vai atingir aquela média igual para qualquer simulação que você esteja fazendo. Se, em um determinado momento, você partir de uma configuração inicial diferente e chegar a valores médios diferentes, significa, entre linhas, que você não está atingindo a ergodicidade do sistema, ou seja, a sua média temporal ela ainda não atingiu o equilíbrio suficiente para que ela seja média no ensemble. Então, você tem que aumentar o tempo de simulação, por exemplo, ou explorar melhor o seu espaço de fase. A Karine está perguntando, então, que nós devemos ter uma noção, né, do tempo da propriedade que a gente quer definir no tempo de simulação. Sim. Não só isso, viu, Karine? A gente vai ver mais na frente que, já adiantando aqui a sua pergunta, e entrando aqui na questão do teorema de Liouville, que eu vou mostrar, o teorema de Liouville é uma forma elegante de nós introduzirmos a questão da dinâmica molecular, que, tradicionalmente, nos programas, é definida pela lei clássica de Newton, ou seja, força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Certo? O que é a aceleração? A aceleração é a derivada segunda da posição. Então, isso aqui pode ser escrito como massa vezes a posição. Aqui eu vou tentar colocar 2 pontinhos representando a derivada segunda de R em relação ao tempo. Tá? Observem que isso é uma equação diferencial, e esse valor aqui é menos a derivada parcial da energia em relação à posição. Então, nós temos um problema aqui de uma equação diferencial a ser resolvida, tá? Do ponto de vista clássico, e essa equação diferencial aqui de segunda ordem a ser resolvida, ela é resolvida por uma propagação numérica no tempo, tá? Essa propagação numérica no tempo, ela está indiretamente relacionada a um valor de ΔT. Vamos colocar assim, um delta, assim, finito, né? Um ΔT, tá? Esse ΔT é o que nós vamos falar depois bastante disso, é o tempo de integração das equações de movimento, tá? Então, é o quão, em passos muito, muito pequenos, nós estamos integrando essa equação no tempo, e com essa evolução temporal, nós calculamos as forças, tá, que as partículas estão sentindo umas em relação às outras, e, portanto, isso vem da função de energia potencial. Então, nós calculamos isso iterativamente ao longo da simulação. Então, não apenas o tempo da simulação finito, o tempo de toda a simulação, como também esse tempo de integração são importantíssimos. Por quê? Porque uma determinada propriedade ela vai precisar de uma amostragem estatística e, portanto, de uma flutuação suficientemente grande para que médias sejam calculadas, e também esse tempo de integração das equações pode, para determinadas propriedades, ser grande, o que permite você simular por tempos mais longos, ou muito, muito pequeno, dependendo de como o teu modelo está sendo representado, né? Logicamente que para quem, por exemplo, aqui já tem um conhecimento de uma resolução de derivada por solução numérica, vai saber que o tempo de integração é essencial, porque ele vai dar o quão a gente está propagando o erro ao longo da solução do problema, tá? Logicamente que quanto menor ΔT, melhor, mas um menor ΔT implica numa simulação muito, muito, muito maior a ser feita. Então, um custo computacional intrínseco a esse ΔT muito pequeno. Então, você tem que contrabalancear isso em relação ao tempo total de simulação para você poder extrair, né, propriedades do sistema de modo razoável e comparar com a literatura. O teorema de Liouville... Respondido, Karine? Ficou claro aí minha resposta? Ok?
Fui digitar e sair sem querer. Enfim, respondido, professor, obrigada. Legal. Deixa eu pegar um pouquinho mais de água aqui. Então, o teorema de Liouville, ele vai dizer o seguinte, né? É um teorema basicamente sobre a lei de conservação, né, da densidade de probabilidade, no qual a taxa, né, de variação dessa densidade no tempo, ela tem que ser igual a zero, tá? Ou seja, ela tem que se conservar. Onde dt denota justamente a derivada total, né, com respeito ao tempo, tá? No qual nós vimos ali que essa densidade no espaço de fase, ela muda com o tempo. Mas a sua derivada no tempo, ela tem que ser igual a zero, ok? Então, esse é o famoso teorema de Liouville, tá? De conservação da densidade de probabilidade. Colocando aqui água. Bom, a densidade, então, de probabilidade no espaço de fase é aquele conjunto, né, de posições e momento ao longo da trajetória de simulação, como vocês estão vendo aí na relação acima. E isso, então, é a probabilidade, né, que em um determinado tempo t, o sistema físico está em um estado microscópico representado pelo ponto de fase, tá? Logicamente, aí num elemento infinitesimal, né, de espaço-tempo, no qual esse elemento infinitesimal, né, ele vai representar um drn dpn. Então, isso aqui é uma integral aí embaixo, né, que não ficou legal aqui no slide, não apareceu, é o que nós temos aqui como a integral, né, dessa probabilidade, ela tem que ser igual a 1, tá? Por definição de probabilidade, né? Então, nós estamos integrando a densidade de probabilidade no espaço de fase, né, em cada elemento dr dp, ou seja, em cada ponto no espaço de fase, e esse valor tem que ser igual a 1. A equação de Liouville, ela, abaixo descrita, é justamente uma equação que se assemelha à equação da continuidade, né, para fluxo, por exemplo, de massa. Quem da engenharia, ou viu, né, na engenharia, a equação da continuidade é muito conhecida, né? Inclusive foi dela até mesmo que baseou-se os achados de Schrödinger para derivar a sua relação. A derivada parcial, portanto, da f em relação a t, tá? Que define justamente aquela taxa, né, de variação da densidade de probabilidade no tempo, mais a somatória de derivada de f em relação a RI, mais derivada parcial de f em relação a PI, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, essa é a condição de conservação de massa, onde esse valor aqui, ó, em relação a T, ele é o conjunto de HFN, tá? Isso aqui é conhecido como o bracket de Poisson, né, ou equação de Poisson, tá bom? Bom, então, como exemplo, nosso espaço de fase, né, ele vai descrever um ensemble de sistemas onde, considerando-se um conjunto de n átomos, né, nas coordenadas com coordenadas cartesianas RI e PI, a derivada total, né, do sistema tem que ser igual a zero no tempo. Tá? Essa é a condição de Liouville. Isso tem uma importância enorme pelo seguinte: esse é o tipo de formalismo que a gente chama de formalismo não hamiltoniano, né, das equações de movimento, no qual, por definição, as equações de Hamilton não são sempre as mais úteis em certos problemas em física teórica clássica. Do que eu estou falando? Eu estou falando do seguinte: a grande gama dos programas de simulação por dinâmica, eles essencialmente usam essa relação newtoniana aqui. Então, nessa condição,
nós calculamos o Hamiltoniano H, né? Onde o Hamiltoniano H ele vai ser a soma da energia potencial, do operador de energia potencial, mais o operador de energia cinética, né? É isso que nós estamos resolvendo. Esse H aqui, ele vem justamente da função de energia potencial abaixo. Então, o meu Hamiltoniano pode ser definido em função da derivada da energia em relação a T, né? Automaticamente, se nós conhecemos a função de energia potencial, nós conhecemos, portanto, o Hamiltoniano do sistema e conseguimos evoluir o sistema no tempo, tá? E calcular as energias potencial e cinética em cada tempo de simulação. Então, automaticamente, energia potencial e cinética são calculadas em cada tempo de simulação, porque nós resolvemos essa equação abaixo, tá bom? Agora, nem todo problema é resolvido a partir do formalismo hamiltoniano. Então, nós devemos também ter em mente de que equações, né, outras formulações são necessárias, que é justamente a tarefinha que está no exercício do material compartilhado em aula hoje, que eu pedi para vocês darem uma estudada, onde lá eu detalho para vocês o formalismo de Lagrange, não o formalismo de Hamilton, mas de Lagrange, e derivo, né, a equação de Lagrange para vocês no material da aula de hoje. E pergunto no exercício que é possível nós conectarmos, a partir da relação de Lagrange, conectarmos a equação de Newton ou as relações de Hamilton pela equação de Lagrange. Tá? Então, assim, em geral, as simulações que nós vamos fazer aqui nesse curso, e a grande maioria das simulações publicadas na literatura, né, correntemente, como essa, por exemplo, que eu mostrei para vocês desse trabalho, onde calculamos propriedades termodinâmicas para uma gama de líquidos orgânicos, nós estamos falando de problemas fechados. Mas nem todos os problemas físico-químicos são fechados. Algumas propriedades, alguns fenômenos, eles são intrínsecos de problemas sistemas abertos. Desculpa, eu estava falando de problemas fechados. Sistemas fechados. Então, essa gama de sistemas são considerados sistemas fechados. Né? Por exemplo, a reação química que você quer estudar lá de duas espécies AB num solvente. Você está olhando a reação química. Essencialmente, ali, a gente pode considerar esse sistema como um sistema fechado. A energia de solvatação de um soluto em água, né, é um sistema fechado. Mas existem outros problemas que a gente considera sistemas abertos. Tá? Ou seja, por exemplo, pode haver troca, né, entre partículas do sistema entre duas fases. É um problema fechado como um todo nas duas fases, mas aberto nas fases intrínsecas do problema. Ou problemas abertos no sentido mesmo de você ter, né, uma variação de massa, tá, ao longo da simulação. Você vê decomposição ou degradação de um material. Nós estamos falando essencialmente de um problema aberto e não fechado. Né? Então, existem, para esses problemas fechados, a relação de Hamilton não é a mais adequada. Tá? E aqui eu estou trazendo para vocês uma série de artigos que tratam de sistemas abertos. Tá? Outros casos em que também, por exemplo, nós temos o que chamamos de restrições aplicadas sobre o sistema por meio de uma força, né, um driving force, uma força externa, tá? Que pode, por exemplo, cisalhar o sistema, então, característico de fenômenos fora do equilíbrio, de não equilíbrio. O que são problemas de não equilíbrio? São problemas nas quais as equações lineares de Newton elas não são mais
digamos, elas não regem mais o fenômeno em questão. E aí nós estamos falando de sistemas não lineares, cuja propriedade ela não se comporta linearmente, mas sim não linearmente no tempo. Tá? E aí, para esses tipos de problemas, em que eu tenho forças externas sendo aplicadas, tá? Ou restrições ao problema, também as equações e o formalismo hamiltoniano ele não é aplicado. E aí, nesse caso específico, tem um livro assim excepcional. Na aula prática, eu vou fazer questão de trazer alguns desses livros para vocês, que é o de Mecânica Estatística de Líquidos de Não Equilíbrio, né? Do professor Evans, que seria a simulação de não equilíbrio. Então, a gente está falando de condições de não equilíbrio, tá bom? Bom, pessoal, para a nossa aula de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Isso significa que o ponto que nós chegamos com as listas de exercícios, nós atingimos todos os fundamentos a respeito dos dois principais ensembles em mecânica estatística para a gente progredir com a disciplina na parte teórica de simulação por dinâmica molecular. Está estabelecidos os conceitos principais e as relações principais que vocês precisam usar para entender os conceitos de dinâmica molecular que eu já comecei a falar hoje para vocês aqui. O nosso próximo encontro vai ser um encontro teórico a respeito da introdução aos conceitos da dinâmica em si, da simulação, tá? E aí, o outro encontro, eu queria, no início de maio, então, que queria que fosse já prático, né? E aí, vocês vão observar que, de hoje para a semana que vem, eu também vou compartilhar com vocês um material que eu gostaria que vocês tentassem aplicar aí no computador de vocês, que é relacionado à instalação, compilação do programa que a gente vai usar e alguns outros que a gente vai precisar, que vai ser importante, porque vocês também é legal que vocês possam fazer isso no laptop ou no computador de vocês, não só aqui no LACAP. E aí, qualquer dúvida, enfim, desse material, vocês podem entrar em contato, aí depois a gente vem para a parte prática, onde vai ser legal que a gente tenha esse contato físico entre nós, entendeu? E possamos, né, resolver os problemas, tanto no computador de vocês, quanto no LACAP, ao vivo, tá bem? Então, assim, eu vou deixar em aberto, na parte prática, se você quiser, por exemplo, fazer as atividades práticas no computador do LACAP, vai estar tudo aqui já instalado, configurado e testado, eu espero, assim. Se não, se você quiser trazer o seu laptop e fazer as atividades práticas no seu laptop, também legal, bacana. É só trazer o laptop e as dificuldades, né, que você tiver, a gente resolve aqui ao vivo também, tá bem? Então, no dia 2, isso, Karine, eu quero já ter o encontro presencial, né? Para a gente dar esse start aí na parte prática. Porque a gente vai precisar, primeiro, configurar cada um dos sistemas de vocês, para estar todo mundo igual, entendeu? Para equalizar as coisas, né? A respeito da parte computacional, do que é preciso, que biblioteca precisa, do que ferramenta precisa e tudo mais. Isso ao vivo e presencial é melhor. E aí a gente resolve todos esses problemas ao vivo, entenderam? Mas aí eu vou tentar passar um material para vocês adiantarem as coisas em casa, tá? Até lá, a gente vai dar esse pontapé inicial na parte... Porque essa parte agora é essencialmente de dinâmica, eu quero fazer uma coisa assim, interativa, ou seja, sempre uma parte teórica e outra parte prática, né? Já introduzindo os conceitos, que eu acho que fica melhor, né? Em vez de ver toda a parte conceitual e teórica e depois fazer tudo prático, eu acho que fica equilibrado a gente ter agora uma conversa de teoria prática juntos, né? Conversa a parte teoria e vamos fazer isso aqui na prática, vamos ver o que acontece, vamos ver como é que faz. Porque aí, na parte prática, surgem os erros, né? Surgem as dúvidas, surgem os problemas. E eu espero que todo mundo esteja me vendo agora e me ouvindo. Eu vou falar um negócio que eu falei para uma turminha que eu dei de hands-on, de dinâmica, lá em Franca, que foi um negócio, um insight bem legal que eu tive, eu gostei e eu vou trazer para vocês. Entender quântica
entender quântica é muito mais difícil do que entender dinâmica clássica, né? Porque dinâmica clássica a gente está falando de uma simulação de um sistema que, né, na prática a gente tem minha conexão no laptop parece que caiu, né? Mas eu estou com vocês aqui no chat. Não preciso mais da conexão no laptop, não. Tá bom? Estão me ouvindo aqui, não estão? Sim, sim. Estamos ouvindo sim. Então, a parte ali da aula já terminou, não tem problema ter caído agora a parte do laptop, não. O que eu queria falar é o seguinte, entender quântica é muito mais difícil do que dinâmica clássica. Porque os fenômenos quânticos, eles não estão numa escala que a gente consegue ver as coisas. Enquanto que a simulação clássica, ela trata de sistemas que a gente consegue ver no laboratório e fazer a correlação direta, né? No entanto, rodar um cálculo quântico é muito mais fácil do que rodar um cálculo de dinâmica clássica. Basicamente, para você rodar um cálculo quântico, independente do programa, se é Games, Orca, Gaussian, whatever, você vai precisar das coordenadas do sistema, da multiplicidade de spin e da carga. São os três parâmetros que você tem que definir e dar ao problema. E, logicamente, você vai definir lá o método, né, o nível de teoria. Você definiu isso, o programa faz o cálculo para você. Na dinâmica, vocês vão observar o número de variáveis, de possibilidades, é muito maior. Ou seja, o número de parâmetros das condições iniciais é muito maior. É uma série de parâmetros que você vai ter que definir o seu input, a sua entrada, para rodar uma simulação. Então, o trabalho que você tem de preparar o input para rodar uma simulação é muito maior, é muito mais difícil do que você rodar um cálculo quântico. Tá? Então, assim, tem uma série de coisas, de detalhes que a gente vai ver na teoria e na prática juntos, né, fazendo esse bate-bola, e que vocês vão ter a dimensão do que eu estou falando quando vocês começarem a fazer os primeiros cálculos, aí vocês vão sentir o que eu estou falando. Quem não fez ainda vai perceber essa diferença, tá bom? É isso. Boa tarde para vocês, uma boa semana e um bom feriado aí de carnaval fora de época. Boa lista de exercício, viu? Tchau, tchau, gente. Obrigado, professor. Valeu, pessoal, igualmente. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Boa diversão.